Motumbá para quem é de Motumbá, Colofé para quem é de Colofé, Mucuyu para quem é de Mucuyu. Um fraterno saravá aos irmãos umbandistas, aos simpatizantes das nossas religiões, de matriz africana e da Umbanda. Hoje eu acho que seria bastante interessante a gente trocar ideias acerca de Oxalá. Mas antes de chegar em Oxalá, eu quero falar um pouquinho do que é sincretismo, como se deu o sincretismo e como isso, ainda nos dias de hoje, está presente em muitas casas de candomblé. Na Umbanda isso é fato, não há como haver mudanças, pelo menos por enquanto. Bom, o sincretismo nada mais é do que relacionar um orixá a um santo católico. Então nós temos Xangô sincretizado como São Jerônimo. E por que isso aconteceu num passado muito remoto? Porque os escravos eram proibidos de cultuar os seus orixás. Então não havia como se assentar orixás, não havia como se fazer ibá de orixás, pois não havia local para esses objetos sagrados serem colocados, reverenciados e cultuados. E os escravos, então, com muita inteligência, disseram: bom, eu preciso cultuar os orixás. Essa terra, ainda sobre o reino de Portugal, não permitia. E o que eles fizeram? Eles começaram a fazer ligações dos santos católicos com os orixás. Aquela velha mitologia, né? A gente, quando pega e faz o sincretismo de Ogum, qual dos santos católicos que é o mais guerreiro, o que vai à luta? É São Jorge. Então Ogum foi sincretizado como São Jorge. Qual orixá que representa as flechas, a caça? É São Sebastião. Então São Sebastião acabou sendo representado por Oxóssi. E assim por diante. Se nós observarmos um congar de Umbanda, nós vamos ver lá uma série de santos católicos, mas cultuamos orixás. Mas por que a Umbanda ainda nos dias de hoje faz isso? Bom, primeiro porque há uma sistemática toda acerca daquelas pessoas que procuram a Umbanda. Muitas das pessoas que vão até um terreiro de Umbanda, elas vão pedir, não é? E para que haja um entrelace espiritual, para que haja uma facilidade de compreensão de orixá e santos católicos, como a maioria, se fizermos uma pesquisa, todo mundo se diz católico. Foi batizado e após 50 aniversários se pergunta qual a sua religião, a pessoa diz católica.
mesmo que frequente centros de candomblé, de umbanda, terreiros de candomblé, mesmo que passe ebós, se um pesquisador for perguntar, ela se dirá católica. Então, como há uma sistemática toda ímpar dentro da Umbanda de abertura energética, de abertura de coração e de mente, a Umbanda se utiliza das imagens dos santos católicos para que estas pessoas, ao sentarem na assistência, pois na Umbanda existe uma divisória entre corpo mediúnico e assistência, a pessoa senta na assistência e já enxerga o congar. E muitas delas são devotas de Santa Bárbara, muito delas são devotos de São Jorge, muitas são devotas de São Jerônimo, muitas são devotas de São Lázaro e assim por diante. Então a pessoa já visualiza isso na assistência, olha aquele santo católico que ela tem devoção no congar, e ali a pessoa já começa a pedir a este santo que possa lhe ajudar, e com isso ela se abre. Ela abre o coração, ela abre o campo energético dela para que as entidades possam ali atuar. Quando eu digo entidades, eu digo também orixás. Orixás e entidades começam ali a atuar enquanto elas ainda estão ao lado de fora. Aí sim, quando alguns já fazem parte da corrente espiritual, já fazem parte da Umbanda, da gira de Umbanda, ou da roda de candomblé, é uma bian, é um iaô, aí sim se explica a esse iaô, a esse abian, que na verdade não existe nenhuma ligação entre o santo católico e os orixás. Então esse é o maior motivo pelo qual a Umbanda ainda em seus congares possuem imagens de santos católicos. Por isso que até hoje ainda há por parte de muitos o sincretismo. Mas quando se passa com uma entidade, a entidade pede, por exemplo, uma vela azul oferecida a Iemanjá ou ao Oxum, o orixá explica, o orixá não, me desculpe, a entidade explica que aquela cor é de determinado orixá e que aquele filho deverá acender aquela vela a aquele orixá. Então, eu acho que esta parte de sincretismo, que muitos candomblecistas não entendem ou que questionam esse tipo de procedimento junto aos terreiros de Umbanda, chegando muitos a dizer que na Umbanda não se cultua orixá. A Umbanda se cultua orixá? Sim. Talvez não os 16, mas os 7, que nós chamamos de 7 linhas da Umbanda, são cultuados sim. Talvez de forma diferente, talvez de forma mais sistemática, exigindo do filho que se qualifique, que se purifique, que estude mais acerca dos orixás, e por si só esse filho vai perceber
que candomblé ou que umbanda, que possui uma imagem lá de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos falando em Oxalá. Então, isso é um dogma, e esse dogma precisa ser paulatinamente quebrado. O que acontece quando um orixá se manifesta e você, sem nenhum pré-conceito, observa aquele orixá trabalhando dentro de um terreiro de umbanda, é bastante diferente daquele mesmo orixá que nasce dentro de um roncó, não é? O orixá nasce dentro de um roncó, e ali é explicado e ensinado a este orixá todas as coisas, a como se comportar, até como manter o corpo do Iaô em pé, até como esse Iaô deve se movimentar, até como esse Iaô deve se comportar diante dos mais velhos, diante dos ogãs, diante das equedes, em banhos, em assentamentos, nas alvoradas que são feitas. E o orixá de umbanda, ele incorpora e já vai saudar os campos de força da casa, sem que haja muitos ensinamentos pormenorizados, vamos dizer assim. O orixá de umbanda, ele nasce, ele incorpora, e como o filho já passou também por todo um processo de desenvolvimento, esse orixá já sabe basicamente como se comportar. Então vamos tirar da cabeça, todos nós, os umbandistas que acham que Egé não é necessário, os candomblecistas que acham que orixá é a riqueza e o fruto só do candomblé, seja no Queto, na Angola, no Jeje, na Go. Então, eu acredito que nós devemos nos despir um pouco dessas relatividades impostas, ou que nós temos para nós, pois a espiritualidade é uma, orixá é um. Se eu encontro um ogum saindo de um roncó e ele passa por mim e de repente ele me abraça, esse momento é tão sagrado, pois nesse abraço você está recebendo toda a força daquele orixá, todo o amor daquele orixá, todo o carinho daquele orixá. O orixá não precisaria jamais parar para nos abraçar. O orixá não precisaria jamais prostrar sua cabeça ao chão diante de um mortal, seja ele babalaô, seja ele babalorixá, seja uma ielorixá. Não necessitaria, pois eles estão milhares de vezes mais evoluídos que nós. O orixá é a força pura da natureza, e a força pura da natureza se prostra aos meus pés. Não precisaria, mas o orixá é tão grande e é tão humilde que ele se prostra. Ele se prostra, ele nos abraça,
Ele nos passa aquele axé maravilhoso, Ele nos dá a sua força, Ele mostra aquele carinho que naquele momento nós precisamos. E também na Umbanda não é diferente. A Umbanda, um orixá vem, muitas vezes se prostra, bate a sua cabeça ao solo. O solo, todo solo é sagrado, né? O solo de um terreiro de candomblé é sagrado, o solo de um terreiro de Umbanda é sagrado. Então ele toca a sua cabeça ao solo em referência a este sagrado e em referência ou em reverência a nós, babalorixás e alorixás, zeladores de santos, pai ou mãe de santo, dê o nome que quiser. Mas o abraço do Ogum da Umbanda também é cheio de amor, é cheio de força, é cheio de carinho. Quando um Oxum nos abraça, ela nos passa uma energia maravilhosa. Quando uma Iemanjá nos abraça, uma Inhansã nos abraça, uma Nanamburuquê nos abraça, ela está nos passando um pouco, uma fagulha da sua grandeza. Então, vamos a partir de hoje quebrar esses mitos. Vamos a partir de hoje aceitar que orixá é orixá em qualquer lugar. Não existe distinção. Orixá é aquele que abençoa. Orixá é aquele que nos acalenta quando é necessário, que nos dá força quando nós temos uma batalha a vencer, esteja ele sincretizado ou não, esteja ele saindo de dentro de um roncó ou participando de uma simples gira de Umbanda. Então, orixá é isso. Orixá é a grande força. O orixá é quem move o mundo. Então, ao cair de uma chuva, é como se nós estivéssemos sendo abençoados por Inhansã, pelos trovões de Xangô. Então, tomar aquela chuva nos faz bem, recolher aquela água para determinados atos nos faz muito bem, assim como pegar água do mar para determinados atos nos faz muito bem, e assim por diante. Eu poderia ficar aqui falando de orixá durante umas 4 ou 5 horas, mas esse não é o nosso intuito. Nós estamos de pouco em pouco tentando fazer com que alguns dogmas caiam por terra e alguns interessados nos assistem. Eu peço que se inscrevam nos nossos canais, que mandem as suas dúvidas, que curtam os nossos vídeos, para que nós possamos cada vez mais melhorar a nossa qualidade, o nosso sistema de esclarecer dúvidas, que vocês deixem as suas dúvidas, os seus comentários, as suas críticas, se inscrevam nos nossos canais, curtam a nossa página, e que nosso Pai Oxalá abençoe a todos.